Olá, prezados alunos e alunas do nosso curso técnico em administração, todos estão bem? Espero que sim, espero que estejam estudando bastante, se dedicando integralmente e principalmente aquele que é um dos meus focos principais aqui, de que vocês não estejam com qualquer dúvida sobre qualquer assunto. Eu sei que na primeira aula nós trouxemos alguns temas de muita complexidade, muitos conceitos, muitos exemplos, mas até para que vocês desfaçam qualquer tipo de dificuldade, claro que vocês têm que comparecer, né, ao ambiente virtual, lá vocês têm o nosso fórum Tira Dúvidas, tá? Então estamos à inteira disposição, tanto eu quanto os tutores que nos ajudam, e estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês possam apresentar. Tudo bem, gente? Vamos trabalhar então? Bom, na última aula, vocês vão se recordar, eu havia construído com vocês a ponte sobre as características que envolvem a ciência jurídica. Então fizemos aí todo um apanhado, desde o conceito de norma até as características de norma, passando pelo direito, direito positivo, objetivo, subjetivo e os seus desdobramentos, é claro. E eu finalizei, fiquei de continuar exatamente do ponto doutrina e jurisprudência. Então vamos a esse tema especificamente na aula de hoje. Pessoal, a doutrina jurídica também pode ser chamada de direito científico, e é o conjunto de indagações, estudos, pesquisas e pareceres desenvolvidos por juristas, doutrinadores, operadores do direito e cientistas do direito. Então vocês lembram quando eu abordei na aula passada de que o estudioso do direito é aquele personagem capaz de contribuir com a legislação. Ele pode modificar uma legislação por um estudo que ele realizou, uma comparação que ele fez, por exemplo, com o direito norte-americano, com o direito alemão, com outras inspirações jurídicas. Ele pode promover uma sugestão que o Congresso Nacional aceite. Então é fundamental a figura do doutrinador. E a doutrina, nesse sentido, é encontrada nos livros, nos comentários que se faz sobre a lei, em tratados nacionais ou internacionais, nas monografias de ensino superior, na própria sentença do juiz, artigos, periódicos, entre vários outros escritos. Porque doutrina, pessoal, guardem bem essa importante temática relativa ao direito. A doutrina é um estudo que tem por objetivo entender o direito, aperfeiçoar o direito, explicar temas relativos ao direito. Temas que o direito muitas vezes está acomodado numa certa situação, o doutrinador é que abre um processo criativo e colabora com aqueles estudos. Então, em resumo, a doutrina não é nada mais, nada menos do que o domínio das lições, correto? É o domínio dos ensinamentos e descrições explicativas do direito, elaboradas, como já mencionei, pelos mestres, né, pelos doutores, por aqueles juristas especializados em determinada causa. Então você vai encontrar determinado jurista que tem grande entendimento sobre direito eleitoral, então ele, nos seus estudos, na sua capacidade de leitura, de pesquisa, ele pode dali criar algo que seja uma sugestão para o regramento eleitoral e aquilo será acatado, né, que é o que normalmente acontece. O Brasil é um país rico em juristas inteligentes e que sabem criar novas situações que colaborem com a modernização do direito. O jurista, nesse caso específico, meus caros, é um especialista, por quê? Porque, claro, ele possui um notório saber jurídico. Como vocês já puderam observar comigo em todas as situações da aula anterior, a doutrina, ela não só se generaliza, ela pode se abrir também em subdivisões. Vocês vão acostumando com isso, tá, gente? Tudo no direito é passível de se subdividir. Lei, várias formas, essas formas, abre-se várias chaves diferentes, porque o direito guarda realmente essa relação, é quase que uma árvore genealógica mesmo do processo. A doutrina, como eu dizia, ela é passível de subdivisão, devido às fases e objetivos de cada uma delas. Então, para que vocês cresçam mais intelectualmente hoje aqui, como a doutrina brasileira, senhores, é dividida?
Como é que ela é dividida de acordo com o nosso ordenamento? Confiram a tela. Pessoal, a doutrina brasileira, como vocês observam no quadro, ela é subdividida nessas espécies que aí estão apontadas. A doutrina pode receber a qualificação de doutrina criadora. E em que sentido ela acontece? Ela decorre, meus caros, da dinâmica da vida social. Então, o estudioso analisa um determinado fato acontecido na sociedade, corrente entre um grupo de pessoas, e pela necessidade de evolução do direito, que o direito não pode ficar estagnado de maneira nenhuma, cria-se, a partir daquela dinâmica social, uma nova lista de princípios, um novo regimento de formas. Tá? Então, lembrem-se de que uma das qualificações da doutrina é a doutrina na sua forma criadora. A segunda modalidade, pessoal, é a doutrina no campo prático. Como é que isso se estabelece, pessoal? Da seguinte forma: devido à imensa quantidade de normas jurídicas, guardem isso, há sempre a necessidade de sistematização desse processo. Né? Então, para que isso aconteça, a doutrina não pode se acomodar num entendimento. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um entendimento que a jornada de trabalho, do jeito que está hoje, está satisfatória para o trabalhador, na verdade, o doutrinador ele tem que caminhar de maneira evolutiva, ele tem que questionar o que já existe. Então, sistematicamente, deve haver a análise e a interpretação do que está acontecendo. Num terceiro momento, a doutrina ganha áreas de criticidade, a doutrina é crítica. Em que sentido? A legislação ela é submetida sempre ao juízo de valor, sob vários ângulos diferentes. Em que aspecto, Rodrigo? Deixe mais claro. Sim, é papel da doutrina, meus caros, apontar falhas, apontar lacunas, deficiências. Aonde a lei está ausente, aonde ela se omite, é papel do estudioso do direito, doutrinador do direito, dizer, olha, lei tal poderia ser melhor, mas ela falha, ela é ausente, ela é omissa, vamos completar? Então ele vai colocar na obra dele, no livro de autoria dele, uma sugestão de que tal lei está incompleta e que um complemento daquilo que é ausente poderia melhorá-la. Então é papel também do doutrinador ser crítico. Tudo bem, pessoal? Então guardem isso, vou resumir. A doutrina tem a função de criar, ela cria novos paradigmas para o direito. A doutrina tem a função prática, porque ela analisa o que de fato traz praticidade para a vida das pessoas. Não há uma conformidade, não há uma acomodação com o quadro geral. Tiver que mudar algo, mude. É papel da doutrina. E o papel crítico, claro, é quando ela percebe a ausência, a omissão, a falha que atrapalha o processo legislativo no Brasil. Esse é o papel triplo da doutrina, bastante importante, tá, pessoal? Inclusive, tema de nossas questões e de nossas avaliações mais adiante. Por outro lado, pessoal, a jurisprudência. Então, a doutrina é o estudo do direito. É quando notáveis juristas profissionais de grande teor de sabedoria trabalham em prol da modernização. Ok. E o que significa jurisprudência? Pessoal, jurisprudência consiste nas decisões reiteradas, repetidas, constantes e pacíficas dos tribunais sobre determinado assunto. Então, quando você encontrar uma decisão reiterada, uma não, várias reiteradas sobre um mesmo tema, isso recebe o nome de jurisprudência. Ela é, pessoal, a aplicação da lei ao caso concreto. Caso esse que é submetido ao julgamento do Poder Judiciário. Ou seja, há uma interpretação, há uma aplicação normal da lei ao fato concreto, para quê? Para que se decida de maneira justa as demandas, os conflitos, os litígios. Então, quando vocês escutam, pessoal, que o processo está no STF, por exemplo, o STF aprovou recentemente
que os bebês anencéfalos podem sofrer aborto, não é? Porque ele não tem mais, ele nasce biologicamente vivo, mas ele é juridicamente morto. Então ele não tem direitos. A partir desse julgamento, qualquer situação médica, clínica, em que acontecer esse tipo de situação, o STF já jurisprudenciou o tema. Então, qualquer outra questão sobre esse assunto, a decisão é: o aborto está autorizado. Meus caros, dito isso, dado esse exemplo sobre essa modernização do direito, que vocês têm que estar acompanhando sempre, eu passo a tratar com vocês sobre a subdivisão, vejam novamente uma nova subdivisão, do direito agora, pessoal, em ramos. Então o direito se subdivide em diversas situações, eu ofereço a vocês, e está tudo no caderno didático, você não se preocupe, isso aqui não é matéria, eu não costumo fugir do caderno, tudo que eu estou falando está no caderno didático. Você também precisará saber sobre ramos do direito. Ramo de conhecimento e ramo de atuação também. Pessoal, a divisão clássica dos ramos do direito indica que nós temos duas divisões sobre direito. Direito em relação a conhecimento e atuação. Direito público e direito privado. Essa divisão, pessoal, entre direito público e privado, ela sempre foi objeto de uma enorme divergência entre os doutrinadores, entre os estudiosos, pela natural dificuldade de você criar um estabelecimento de limites entre ambas. Então, muitas vezes, algo que parece ser direito público adentra na esfera privada, o que parece ser de natureza de direito privado adentra no direito público, então é difícil você criar um limite. Porém, o critério de distinção entre ambos, que tem gerado mais concordância, é o que tem aproximado todas as correntes, é o chamado, vocês podem anotar, podem registrar na apostila, é o critério da posição dos sujeitos ou titular da relação jurídica. Repito, critério da posição dos sujeitos ou do titular da relação jurídica, vocês vão entender isso melhor. Observem, pessoal, a próxima tela sobre essa distinção entre direito público e direito privado. Acompanhem aí. Pessoal, percebam, o ramo do direito será considerado público, percebem aí a primeira parte da tela, quando regula, primeiro, as relações em que o Estado é parte. Então, por exemplo, o Estado, quem é o Estado? As entidades públicas, União, Estados, Distrito Federal, municípios, toda pessoa jurídica de direito público, correto? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, tudo aquilo em que o Estado participa, se ele está num processo, quem irá regular, gente? O direito constitucional. Compreendem? O direito constitucional regerá, comandará quaisquer circunstâncias dentro do direito público em que o Estado seja uma parte envolvida. Em resumo, em que o Estado possua interesses diretamente considerados. Por outro caminho, pessoal, quando as relações forem de Estado para Estado, então aí é só você fazer a abrangência internacional. O Brasil se relaciona com o Mercosul, a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos em relação a comércio, em relação a criminalidade, extradições entre Brasil e países europeus, combate ao terrorismo, todas essas questões, é claro, são trabalhadas pelo direito internacional. Quando o tema, pessoal, for a relação com os particulares, vamos lá, entre Estado, enquanto pessoa pública, e o cidadão comum, o poder soberano do Estado atuando na tutela do bem coletivo, essa prática será adotada, será abraçada pelo direito administrativo ou, em outras circunstâncias, pelo direito tributário. Então, o Estado é quem cobra o imposto, o Estado é quem te pune se você não paga o tributo. Quando você liquida um tributo, você paga para o Estado, você não paga para outra pessoa.
Correto, gente? Então, bastante cuidado com isso nas avaliações, pessoal, em provas, nas avaliações, nas discussões do fórum. Vocês vão perceber que algumas atividades que eu proponho são de direito público. Vocês vão perceber isso olhando aí a plataforma, o ambiente. Então, muito cuidado com essa tripla face, tudo bem, gente? O direito público se dá, vamos repetir, quando o Estado for parte numa situação específica, quando ele for interessado, direito constitucional. Quando for a relação Estado para Estado, Estado brasileiro contra Estado francês, italiano, americano, enfim, japonês, direito internacional, óbvio. Quando for uma relação de Estado e particulares, claro, prioritariamente, não quer dizer que seja sempre, o direito administrativo e o direito tributário. Há outros direitos também, mas eu estou exemplificando só para não confundi-los muito. Muito bem. Na sequência da tela, pessoal, no final, você nota que também temos o direito privado, não pode ser esquecido. O ramo do direito privado, pessoal, será assim considerado quando ele regula as relações entre sujeitos em igualdade de posições, ou seja, apenas entre particulares. Tira o Estado do jogo, é o particular e o particular, somos eu e vocês. Somos eu e vocês, quando vocês estão comigo. Há uma relação jurídica aqui desenvolvida, porque vocês estão perante o Instituto Federal. Eu estou como prestador de serviços desse instituto. Então, uma relação entre particulares. Quando eu e você estabelecemos uma relação de compra e venda, eu compro uma casa de você, você me vende a casa. Contrato firmado, acabou. Por isso que são exemplos de direito privado os direitos do casamento, os direitos de uma locação, o aluguel, por exemplo, os direitos de doação, as práticas que acontecem no testamento, porque são situações, né, e relações onde há a vinculação entre particulares. Muito bem, pessoal, vamos voltar aqui para a nossa exposição. Outros critérios, meus caros, de identificação possuem grande destaque nesse conteúdo, como se esses já não fossem importantes. Não é, pessoal? São muito importantes. Outros, evidentemente, também têm a sua importância. Deixa eu fazer aqui para vocês os apontamentos necessários. Quanto ao conteúdo, prestem bem atenção nisso. Quanto ao conteúdo, o direito será público quando o objeto daquela relação jurídica for de interesse público, correto? Então, você já sabe que o Estado está envolvido naquela relação e há um interesse público, direito público, tendo por objetivo a coletividade. Então, saímos um pouco da esfera de eu estou contra a prefeitura por alguma coisa, você entrou contra o Estado de Minas Gerais por outro motivo. Não é só isso que configura o direito público. Direito público também, você tem que guardar essa outra personalidade, é claro, por exemplo, a prestação de serviços públicos. Tudo bem? O serviço de limpeza pública, o serviço de concessão de energia elétrica, o serviço de saneamento básico, dentre outras situações que podem acontecer. Por outro lado, pessoal, ele será privado quando prevalecer o contrato entre particulares, como eu acabei de falar, exemplo de um contrato de aluguel, um contrato de financiamento, de compra e venda, de veículo, algo em que você lide diretamente com uma parte contrária, não envolvendo qualquer entidade pública, qualquer ente da esfera pública. No que se refere à forma, pessoal, então em relação ao conteúdo, eu trouxe para vocês esse novo viés. No que se refere à forma, o direito ele pode exercer duas vinculações. A relação de coordenação, o que significa isso? As partes se encontram numa situação de igualdade, não há um confronto, não há uma hierarquia, e na relação de subordinação, aí sim há uma ocupação de posição de superioridade, não é? Na relação de coordenação, pessoal, da mesma forma, um contrato, algo em que eu e você estejamos com igualdade de condições, de tempo, de prazo para analisar,
de direitos, uma relação coordenada. Um exemplo ao contrário da relação subordinada, onde, muito pelo contrário, não há igualdade, é o que acontece no direito tributário. Porque o direito tributário é implacável, ele não admite, ele não perdoa muitas vezes. O Estado claramente ocupa uma posição de superioridade sobre você. Ele exige um comportamento seu específico, ou seja, que você leve dinheiro ao cofre público, através do pagamento de tributo, e, enfim, de contribuição de melhoria, de taxas, né, de maneira geral. E nessa relação jurídica, que já está desproporcional, o Estado em relação à cobrança de impostos, ele é muito superior a você, ele te cobra, você não tem nem como questionar, e se você não paga, você é duramente punido. Caracteriza-se essa subordinação, pessoal, pela completa falta de negociação entre as partes. Então guardem isso. A relação, ela pode ser na forma dela, ou de coordenação, de colaboração, ou de subordinação, aonde uma das partes, o Estado, é amplamente superior a quem está do outro lado, que é o cidadão comum. E pessoal, ainda no maior desdobramento desses ramos jurídicos, que inclusive se trata de um gancho até para o nosso próximo tema, como é que a doutrina, como é que vocês imaginam que a doutrina confere a divisão, como é que ela realiza a divisão daqueles ramos que pertencem ao direito público e ao direito privado? Correto? Porque você já sabe cada um. Você já entendeu as características do direito público, ok? Estado envolvido, características de Constituição ou internacionais, e direito privado, relação entre particulares, mais equilíbrio, uma relação mais aberta, olho no olho. Mas qual ramo do direito se encaixa em qual modalidade do direito? Esse mistério se desfaz, pessoal, nessa próxima tela. Confiram aí. Muito bem, meus amigos, vocês notam uma divisão promovida pela doutrina brasileira, tá, gente? Aí não é invenção do caderno didático. Aí são amplos estudos, é um encaixe promovido, porque cada ramo do direito tem a sua peculiaridade, e eles foram agrupados, cada um, né, guardando as suas similaridades, de acordo com cada direito. Notem, meus amigos, que o direito público vai abraçar quais ramos do direito, pessoal? O direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito processual, e aí eu estou falando de qualquer processual, processual civil, processual penal, processual trabalhista, ok? E o direito tributário. Todos eles, vamos frisar, gente, isso, guardam, né, são espécies do gênero chamado direito público. Direito público é gênero do qual todos esses participantes aí são espécies. Por outro lado, por outro turno, pertencem ao direito privado. Quais, pessoal? O direito civil, o direito empresarial, o direito do trabalho e o direito do consumidor. Fiquem tranquilos que eu vou falar sobre um por um daqui a pouco, mas para que vocês ainda, pelo menos, guardem a separação. Direito privado engloba o civil, empresarial, trabalho e consumidor. Meus caros, eu peço a máxima atenção de vocês todos a partir desse ponto. Eu vou explicar para todos aqui, passo a passo, com o cuidado que vocês merecem, todos esses ramos anteriormente mencionados, os ramos do direito, com alguns exemplos que eu vou elaborando aqui, vou trazendo a vocês, para que fique melhor ilustrado, para que a mente de vocês fique iluminada e você consiga lembrar. A gente vai fugir um pouco do slide nesse momento, você vai só me ver na tela mesmo, no vídeo, e fixamos todos a concentração nas explicações. Combinado, pessoal? Então vamos avançar. Meus caros, o direito constitucional, para começar, ele regula a estrutura fundamental do Estado como um todo
e determina as funções de todos os órgãos. Todos os órgãos. Então, é a Constituição que determina o que realiza o Judiciário, o que realiza o Legislativo, como é que o Executivo vai atuar, como é que a administração pública, de maneira geral, vai acontecer, vai criar autarquia, vai criar empresa pública, os bancos, como é que eles funcionam, os bancos que eu falo, federais. Tudo é regido pelo direito constitucional. Essas normas constitucionais, pessoal, elas se referem, primeiro, a organizar o Estado, a comandar essa estruturação, que não basta você criar, tem que comandar passo a passo a estruturação. E o funcionamento desses órgãos, na prática, no dia a dia. Além disso tudo, é tarefa da Constituição criar normas, criar situações que preservem a relação do órgão público com as pessoas. Então, não há dúvidas de que é um ponto mais importante, é o ponto mais alto da hierarquia da norma jurídica. Não há quem possa desafiar, meus caros, a Carta Constitucional. A Constituição, por tudo aquilo que eu acabei de mencionar, a comandante geral de todo o processo brasileiro, em todos os pontos, inclusive na relação de órgãos públicos, de poderes com as pessoas, confere ao direito constitucional, acredito que a mais importante vertente do direito brasileiro, sem qualquer dúvida. Porque a Constituição é a lei suprema, é a lei maior, é a Carta Magna, é a lei das leis. Ela recebe todos esses apelidos aí que são justos, porque de fato ela é a lei fundamental da nossa República. Por sua vez, o direito administrativo difere um pouco do constitucional. Ele é mais dedicado ao estudo de princípios, conceitos e regras jurídicas que regulam a atividade estatal e os seus órgãos e agentes públicos na busca do bem comum. É como dizer o seguinte: constitucional confere normas gerais generalíssimas. O administrativo cuida de operacionalizar cada entidade pública. O INSS, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, uma universidade federal ou estadual de algum estado, como as prefeituras devem funcionar, no dia a dia, na sua organização, no seu funcionamento, é o direito administrativo que abraça esse trabalho cotidiano. Como é que funciona a atividade estatal? Por isso que vocês que me assistem, pessoal, precisam ter um embasamento muito grande em direito administrativo, pelas razões óbvias, né? Se serão técnicos em administração, para futuramente serem administradores, como eu citei na primeira aula, que já comecem a abraçar, tá, gente, com muito enfoque, com muita dedicação, o direito administrativo. Porque ele é quem regula toda a atividade do Estado, toda a estrutura da qual se serve o Estado para buscar a finalidade. Então, o direito administrativo regula o funcionamento da máquina pública para atender finalidades públicas, para atender o interesse público. Vocês têm dúvida disso, gente? Creio que não. O objetivo final, o resultado pretendido, sonhado, é a prestação correta de um serviço público, em educação, em saúde, em previdência social, não importa. Qualquer que seja o tema de grande interesse público, o direito administrativo é quem vai abraçá-lo. Pessoal, na caminhada nós também precisamos tratar do direito do consumidor. O direito do consumidor, também de grande conhecimento de todos, é o ramo do direito privado que vai estudar as relações de consumo, cuidado com isso, a relação de consumo entre fornecedor de um lado e consumidor do outro. Relação de consumo, o que é isso, Rodrigo? É a relação, meus caros, existente entre o consumidor e o fornecedor na compra e venda de um produto. E aí muita gente pensa que é só isso, né? Não. E na prestação de um serviço. Então, quando você ouvir a nomenclatura consumo, ou é compra e venda e também pode ser prestação de serviço. Ou seja,
É o vínculo jurídico entre ambos, né, entre consumidor e fornecedor, que se constrói pela aquisição, então pela aquisição, compra e venda, ou utilização, no caso de um serviço prestado, de produto ou serviço, tendo quem adquire a qualidade de destinatário final. Então ele é o fim, ele que tem que ser atendido por aquele produto, e o vendedor, é claro, a qualidade de fornecedor. Então, tá claro isso, gente? As partes da relação de consumo são o consumidor, enquanto adquirente de um produto ou serviço, e o fornecedor, ou o vendedor, né? Podem ser as duas nomenclaturas, de um produto ou serviço. Consumidor é todo aquele que adquire ou utilizar, fazer uso, valer-se de alguma coisa, adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, muito cuidado, pessoal, porque isso é causador de dúvidas para muitos alunos, para muitos estudantes. O direito do consumidor não necessariamente é direito civil. Por que ele não é direito civil? O direito civil, eu expliquei na aula passada, ele é mais abrangente. O direito do consumidor ele é mais restritivo. Ele é mais direcionado a uma categoria de pessoas, correto? Nem todo mundo, você sabe disso, nem todo mundo é fornecedor. Nem todos são consumidores. Consumidores todos somos. Eu quero dizer assim, juridicamente, é preciso você comprovar de que existiu inequivocamente uma relação de consumo, para que o direito do consumidor e não o direito civil abrace aquela causa. Tudo bem, gente? O fornecedor, só para recapitular, é toda pessoa física ou jurídica, pode ser pública, pode ser privada, nacional ou estrangeira, né, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou meramente comercialização de produtos ou prestação de serviços. Tudo bem, pessoal? Esse conceito precisa ficar claro apenas para que você não confunda o direito civil, que é um direito entre particulares, e o direito do consumidor, que também é entre particulares. Embora é verdade que o fornecedor possa ser uma pessoa pública, mas você não pode criar essa confusão, porque relação de consumo só há no direito do consumidor. O direito civil vai cuidar de outras providências. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Muito bem. Na sequência, nós temos como outro direito, enquadrado no direito público, o direito penal, que, por sua vez, vai tipificar, não é, gente? Ele vai tipificar, ele vai tornar um tipo real, ele vai fazer com que exista no ordenamento jurídico. Ele tipifica, ele define e determina os tipos de penas, os tipos de medidas de segurança que serão aplicados contra os atos considerados ilícitos, os chamados ilícitos penais. Então, ele precisa ter obrigatoriamente a natureza pública, porque as normas penais, elas regulam a atuação do Estado, percebem? O Estado atuando diretamente no combate ao crime, ou sob a forma de prevenção, ou sob a forma de repressão. Então, muitos são os exemplos, pessoal. O Código Penal, a Lei de Execuções Penais, que o Estado, a União possui, e os estados têm as normas de execução penal, então tem a LEP federal e as normas estaduais. E todas aquelas legislações que vocês conhecem, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Tortura, Lei contra o crime de drogas, contra tráfico de drogas entorpecentes, a Lei de Crimes Hediondos. Então são diversos exemplos, a Lei Maria da Penha, diversos exemplos em que você verificará o combate sistemático do Estado contra a prática criminosa. Isso só pode ser objeto de direito público. Direito público.
Na nossa continuidade, pessoal, além do direito penal e dos anteriores, o direito processual também está enquadrado como direito público. E qual que é o seu conceito? O processual, ele regula o exercício do seu direito de agir. Percebe? Ele, na verdade, vai atuar como a consolidação do seu direito. Você possui o direito, parabéns. Você tem o direito de entrar contra quem você quiser. Mas o direito processual te ajuda a como você vai realizar isso. Você vai se submeter a tal juiz. Se o seu caso é um caso contra a prefeitura de sua cidade, você não pode entrar no juiz cível ou no juiz previdenciário. Há um juiz de fazenda pública para trabalhar para você naquele processo. Então, tudo isso é regulado pelo direito processual. Você vai reclamar, alguém vai te contestar, alguém vai dizer que você está mentindo no processo, você vai querer um novo prazo para poder provar aquilo, provas, testemunhas, interrogatórios, tudo é aplicado pelo processual. Nesse caso, gente, o direito é o processual civil e o processual penal, ok? Guardem, não é apenas de um lado, é do lado do penal, do lado do civil e também em outros processos brasileiros. Um outro ramo, pessoal, aqui na tela também pra gente, é o nosso direito tributário, que é o ramo dedicado à organização do quê? A organização da cobrança de tributos. É a organização da arrecadação tributária e financeira. Então, ele vai regular e vai trabalhar com a atividade de cada estado para aplicar as leis em cada caso. Em que sentido que eu quero dizer isso, gente? É um ramo do direito que vai criar o imposto, né? Então ele vai criar o tributo, ele vai criar uma taxa, a taxa do lixo que você paga, por exemplo, a taxa para isso, a taxa para aquilo, é uma criação do direito tributário, não fomos nós que criamos, é o Instituto Tributário que cria. A arrecadação também é de responsabilidade dos tributaristas, não é? Dos órgãos de arrecadação, as receitas, o próprio Estado, né? Estado que eu falo, União e Estados, e o acompanhamento, a fiscalização dos tributos. Quais são os tributos, gente? Taxas, impostos, contribuição de melhoria e contribuições gerais. Está tudo no caderno didático. Vocês podem conferir o conceito de cada uma delas. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte: o direito tributário é de natureza pública, ele visa regular a atividade para cada caso específico, ou seja, a cobrança do IPVA é uma forma, há regras próprias para ela. O IPVA parcela em 3 vezes a sua dívida. A cobrança do imposto de renda tem outras normas. Então, cada caso tem um caso. O tributário, resumo, cria, cobra, quer dizer, cria, vai atrás de quem está devendo e fiscaliza se está sendo cobrado corretamente. Esse é o papel do direito tributário. Muito bem. Meus caros, agora eu já passo para o ramo privado. Então, delineei para vocês aqui, descrevi com muita tranquilidade as facetas, as vertentes do direito público. Passo agora à segunda parte da tela, que é o direito privado. Pessoal, o direito civil, é o primeiro que vocês acompanham aí, é o ramo do direito que disciplina as pessoas. É quem comanda as ações entre particulares. Não necessariamente físicas apenas, as pessoas jurídicas, não é? As pessoas que possuem CNPJ, as empresas, o comércio, a indústria, são regulamentados pelo direito civil. E não apenas as pessoas, os negócios jurídicos, a família, as obrigações e contratos, a propriedade e diversos outros direitos reais, pessoal. Até a própria sucessão, não é? Quando nós temos uma questão de herança, como será feita a distribuição sucessória de bens? Então, eu tenho esposa, deixei filhos, netos. Como vai ser regulamentada a distribuição? Para minha esposa vai uma parte, filhos, a divisão. Direito sucessório é o direito civil quem trabalha com isso.
Então, um conceito rápido. O direito civil, meus caros, trata-se do conjunto de normas, ok? Normas, regras e princípios que regulam as relações entre os particulares que se encontram numa situação, já falamos de novo, de equilíbrio de condições. Então, quando você pensar em direito civil, você se lembra do seguinte: é um direito voltado a equilíbrio de condições. A parte A e a parte B estão na mesma situação. Não é na mesma situação de riqueza ou de vulnerabilidade, não é disso que eu estou falando. Elas estão no mesmo nível hierárquico. Elas podem dialogar aberta e francamente. Não é o Estado envolvido, são pessoas. Tudo bem, gente? Esse é o civil. O empresarial é o ramo que disciplina o conjunto de regras jurídicas, aí fica fácil, tendentes a organizar a atividade empresarial. Tá? Então, sem muito segredo aqui, sem muitas explicações, a partir da entrada em vigor do novo Código Civil, né, há 14 anos atrás, 2002, já não chamamos mais o direito comercial de comercial. Hoje o nome é direito empresarial, porque mudanças daquela época, né, de 2002, acarretaram na transformação do direito comercial para o direito que organiza a atividade empresarial, por isso a nomenclatura direito empresarial. Outro ramo, meus caros, do direito privado é o direito do trabalho, porque sem dúvida nenhuma ele é o conjunto de princípios, de regras também, tal como os anteriores, princípios e regras jurídicas que se aplicam às relações individuais e coletivas que nascem entre os empregadores privados e os que trabalham sob sua direção. Então é a famosa relação entre empregador e empregado, que vocês precisam saber que evoluiu muito no Brasil também, gente. E como administradores que serão, vocês têm que estar muito atentos à realidade trabalhista, porque o administrador, via de consequência, tem empregados. Ele empregará pessoas. Você pode ser um empregado também, então a via é de mão dupla. Bastante atenção, gente, com as disposições que vocês encontrarem sobre direito do trabalho. É a ciência do direito que cuida dessa relação entre empregadores e empregados com todas as suas modernizações. Por exemplo, a categoria de domésticos tem muitos direitos trabalhistas hoje garantidos. A própria diarista, né, que vai trabalhar na sua residência por 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ela é detentora de direitos. Então você não pode tratá-la de qualquer forma, pensando que vai se esquivar das obrigações. O direito trabalhista protege muita gente e temos que ter atenção com isso. Outra modalidade, pessoal, de direito privado é o direito securitário, é o direito da seguridade social, que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinados a quê, pessoal? A assegurar direitos de 3 categorias: saúde, previdência social e assistência social, todas elas constantes lá da Constituição Federal no artigo 194. Rapidamente sobre elas 3. No que se refere à saúde, preciso frisar, gente, que ela é direito global, de todo mundo, é um dever quase que é um dever messiânico do Estado. Ele precisa garantir a saúde a todo tempo, mediante as políticas necessárias, tanto sociais quanto econômicas. É um segmento da seguridade que não exige contribuição. Então a saúde é algo que você não pode discutir, eu não vou te oferecer acesso à saúde. Muito pelo contrário, qualquer um, a qualquer momento, vai se dirigir sim à rede hospitalar pública e requerer atendimento. Então, vale frisar, gente, a saúde é um direito muito poderoso, é um direito dos maiores, né, da Carta Constitucional, um direito humano inerente a qualquer outra circunstância. É direito de todos, tudo bem, pessoal? E dever do Estado. Saúde. A Previdência, por outro lado, é uma espécie de seguro social, é uma proteção que o governo te oferece. Ela tem por objetivo atender o povo, atender a sociedade no momento de fragilidade,
doenças, acidentes, a invalidez, que tanto acarreta, né, em aposentadorias pelo Brasil afora, na própria velhice, dentre outras circunstâncias. Nesse caso, ao contrário da saúde, em que você não contribui, porque eu estou falando da saúde pública, não é a saúde privada, claro, o indivíduo contribui com a Previdência. E, nesse sentido, passa a ter uma proteção contra esses riscos que podem acontecer. Ou seja, a Previdência Social, guardem essa expressão, gente, a Previdência Social, ela é protetiva, ela é protetora somente se você contribuir. Então, se o indivíduo não contribui, com a Previdência ele não pode contar. Ele tem que contar com a saúde, sempre, em qualquer situação. Com a Previdência é um pouco diferente, a contribuição é quem te dá direitos a usufruir dela. E para terminar, assistência social, ao contrário da Previdência, é um segmento que te protege, ela é protetiva, só que não é contributiva. Você não paga por ela. Bastando a você, indivíduo, comprovar a condição de necessitado. Então, por exemplo, você tem uma invalidez por alguma doença degenerativa, você não consegue mais trabalhar, você consegue, por um laudo médico, comprovar essa situação, você terá sempre assistência social. Então, comprovando a condição de necessitado, você faz jus à assistência social. Tudo bem, gente? Saúde, previdência e assistência fazem parte, integram o direito da Seguridade Social de característica de direito privado. Muito bem. Pessoal, falemos um pouco aqui sobre o direito constitucional, só que vinculado à formação do Estado. Então, em linhas gerais e rápidas, porque o caderno ele já dá um complemento ideal para que vocês acompanhem. Pessoal, o Estado se organiza como? Pela sua Constituição Federal. Então não há dúvida disso. É a lei fundamental, é a lei suprema, é a lei que não pode ser de maneira nenhuma relativizada. Não é? A Constituição, ela guarda um caráter absoluto, ela é a principal lei de uma nação. Por ser a principal lei de uma nação, ela estabelece limitações ao poder do Estado. Então, qual é, afinal, esse Estado que é limitado pela própria Constituição? Qual é esse Estado que não pode ter os limites avançados? A próxima tela nos identifica, acompanhem. Pessoal, esse slide nos traz, de maneira muito simplificada, a nata, ou seja, a estrutura básica e essencial para qualquer aluno. Eu peço que vocês assim, tenham a leitura mesmo em casa do caderno e fixem isso de maneira muito sincera, porque é a estrutura que te faz entender muitas disciplinas, muitas matérias voltadas a Estado e à legislação. Pessoal, 3 são os elementos essenciais do Estado, conforme o slide mostra para vocês. Povo, território e soberania. Povo, território e soberania. Pessoal, povo, quem é povo? Povo corresponde ao componente humano do Estado. São os indivíduos, né? É a parte humana, são as famílias, é o contingente populacional que habita a mesma região e se subordina a quem, senhores? A soberania do Estado. Então, o povo em si próprio, ele está sendo comandado, ele se submete à soberania do Estado. Então o povo integra o Estado, ele é elemento essencial do Estado. Segundo elemento, território. Território tranquilo, a base física, geográfica, em que o Estado, o que, gente? Exerce seu caráter soberano. Ali é que o Estado delimitará os seus afazeres dentro de suas fronteiras. Não pode haver invasão externa, não pode haver quebra, né, do espaço territorial, o território é do Estado. E ele se estende em uma linha horizontal de superfície terrestre ou de água, e no caso de uma linha vertical que vai tanto à parte inferior da terra e do mar, quanto o espaço aéreo. Então existem, pessoal, critérios específicos para delimitação de território.
a faixa territorial horizontal, que vai até certo limite do além-mar, e a faixa vertical, a faixa territorial vertical, que vai das profundezas do oceano naquela região litorânea do estado até certa medida, né, certo alcance do espaço aéreo. Então, o território que expressa o poder de livre administração dos negócios e independência em relação aos demais estados. No mesmo raciocínio de território, a gente vem a soberania. Soberania está vinculada a povo e a território, porque ela significa um poder político supremo e independente. Supremo porque ninguém está submetido a nenhum outro país, nenhuma outra nação de ordem interna. Não há como haver interferências, ingerências de outra nação no território alheio. Isso é quebra de soberania, isso é duramente rechaçado por todos os tratados internacionais. Então a soberania de um país é a soberania. Não se envolva, não se meta em assuntos que não pertencem ao seu país. Isso é muito protegido em, digamos, em quase todos os países do mundo. Independente porque na ordem internacional não tem que acatar regras, senhores, não tem que haver uma aceitação voluntária, porque estabelecem as principais cartas, os tratados internacionais, que o que vale para a soberania é a relação de igualdade dos povos de poderes supremos com outros poderes supremos, porque cada nação tem a sua soberania. No que se refere ao Estado Federal, pessoal, trata-se de um Estado formado pela união de vários Estados-membros, denominado Estado Federal, ou a chamada Federação de Estados, é como acontece no Brasil. É realizada uma crítica sobre o federalismo, porque os historiadores atribuem o federalismo brasileiro a um federalismo às avessas, a um federalismo inverso. Porque Estado Federal genuinamente considerado, o Estado Federal puro, é, por exemplo, o Estado norte-americano. Porque lá de verdade, cada Estado é independente, territorialmente e nas normas. Então, quando você olha para os Estados Unidos, você percebe que o estado do Texas admite a pena de morte. Outro estado já não admite. Então, cada estado de verdade tem poderes sobre si próprio. E aí o governo norte-americano trabalha com a ideia de Estados Unidos da América. Então, todos formam uma federação, mas há uma independência verdadeira entre todos os estados. No Brasil, também há uma forma federada, mas ela já não é pura, ela já é viciada, não é? Ela não comporta absoluta autonomia entre os estados. Porque o Estado Federal, gente, ele acontece quando o poder se reparte no espaço territorial e gera essa multiplicidade de organizações governamentais. Então, como eu dizia, o Brasil, os Estados Unidos, o México, a Argentina, a Venezuela são estados federais. Porque, repito, reparte-se no espaço territorial e gera várias mini-organizações internas que são distribuídas por regiões. Ok? No Estado brasileiro, a primeira Constituição que disciplinou o Estado Federal foi a de 1891. Depois dessa primeira Constituição, que trabalhou esse tema, todas as demais continuaram adotando essa mesma forma de Estado. Tanto que não é à toa que a nossa Constituição estabelece, no artigo 1º, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. O que é a união indissolúvel de estados e municípios e Distrito Federal? Corresponde, meus caros, ao fato de que é proibido ao Brasil ser fracionado para constituir um outro país. Correto?
Não há, é uma cláusula pétrea terminantemente proibida de ser tocada. Jamais o Brasil pode ser desmembrado para formar um outro país. É claro que você pode desmembrar um município para fazer dois, ou você funde dois municípios, ou você desmembra um estado em dois, como por exemplo Goiás e Tocantins, que eram um só, hoje são diferentes. Mas a ideia do artigo 1º é que a união da República como um todo tem que ser preservada. Não pode haver, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, ele não pode, por exemplo, se rebelar e se transformar numa outra nação. Isso é terminantemente impedido, proibido pela nossa Constituição Federal. Muito bem, meus caros, eu passo a iniciar a parte final da nossa segunda aula, já caminhamos para o fim desse nosso segundo encontro, quando nós compreenderemos o sistema federativo no âmbito do direito positivo brasileiro, conforme a aula 10 do nosso caderno didático. Então vale você raciocinar sobre todos os temas trabalhados e realizar a seguinte cronologia. Percebam, se o direito existe, pessoal, enquanto uma ciência absolutamente bem definida, então se o direito está bem definido, porque está bem definido, já passei para vocês aqui várias acepções dessa definição, com critérios específicos, e se uma das principais características é a sua positivação, estão lembrados? Ou seja, o fato de que todos os mandamentos, todas as regras, né, constitucionais ou não, ou infraconstitucionais, precisam estar registradas, precisam estar tornadas públicas, de alcance para todos os cidadãos, é natural que você e eu concluamos que o Estado-nação se desenvolverá enquanto regido por um sistema jurídico. Correto? Então a positivação vai trazer a consistência desse sistema jurídico. É somente a positivação desse sistema, é a positivação do direito trabalhado, é que constrói o sistema devidamente sólido e consistente. Vocês acompanham, o Brasil ele vive tamanhas dificuldades, inclusive as mais recentes possíveis. Se nós formos ao noticiário agora na internet, a gente vai verificar uma nova crise, um novo problema, uma nova denúncia, um novo julgamento, alguém que não quer entregar o cargo. Ou seja, mesmo com todos esses percalços, nós temos que falar também positivamente. O Brasil, pessoal, conseguiu chegar a um patamar em que o seu sistema jurídico existe e ele possui uma solidez que a ele permite exercer as suas competências. Nós, felizmente, apesar dos problemas, nós não temos uma Venezuela aqui. Nós não temos um país do Oriente Médio que não tem democracia. Nós ainda conseguimos, com toda a corrupção que assola o país, há um sistema jurídico que, bem ou mal, ele caminha, ele consegue criar as tendências possíveis para a nossa realidade. E conforme o artigo 18 da nossa Constituição Federal, essa organização promovida, né, pela Constituição, que é a chamada Organização Político-Administrativa da República, compreende quem? Quais são os atores, os personagens? São a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então vocês vão perceber, quem tiver curiosidade, está no caderno, mas vá à Constituição também, pesquise, leia esses artigos iniciais da Constituição, porque eles trazem uma ideia muito sólida e que começa a abrir campo para todos os direitos. E lá está colocado, o artigo 18 traz a organização que compreende os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, com a característica da autonomia. Vocês não podem deixar de esquecer isso. Cuidado, tá, gente? Só uma dica. Não há independência entre eles. O que há é autonomia. Não há independência. Quem quiser escrever isso, registrar, eu acho que vale a pena. Não há independência entre União, Estados, DF e municípios. Pelo contrário, uns dependem dos outros o tempo todo.
para cobrar impostos, para estabelecer uma questão partidária, nas eleições, né, em situações de programas de financiamento habitacional. O município depende da União, então não é independência, é autonomia. Por falar em competências, meus caros, a repartição de competências tem essa finalidade, de garantir a harmonia e o pacto federativo. Nesse sentido, o Brasil adota o princípio da predominância do interesse. E aí, rapidamente, porque está muito clara a ideia do nosso caderno. Óbvio, a União vai legislar sobre matérias de interesse nacional, geral, nacional. Estados-membros, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe, legislação de matérias e assuntos de interesse predominantemente regional. Os municípios de interesse local, tudo aquilo que vai caber à sua cidade, ao seu município. A diferença, pessoal, digamos, o ponto fora da curva é o tratamento que a Constituição confere ao Distrito Federal. Porque lá no artigo 32 da Constituição está dito claramente que ao Distrito Federal cabe legislar sobre matérias de interesse estadual e municipal. Por quê? Porque, de acordo com a Constituição, o Distrito Federal ele tem as duas naturezas. Ele é município por um lado e estado por outro. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. O Distrito Federal ele não possui uma Constituição estadual. Ele possui uma lei orgânica municipal, o que lhe confere característica de cidade. Por outro lado, o Distrito Federal possui polícia civil. A polícia que atende ao Distrito Federal não é a Polícia Federal. A Polícia Civil existe dentro do DF, o que confere a ele característica de Estado. Então vocês notam, o DF possui as duas características de Estado e de município. Então, meus caros, a Constituição de 88 estabelece 3 ordens aí. União, ordem nacional, estados, ordem regional e municípios, ordem local, interesse local. Deixe-me desmembrar um pouco sobre esses entes federados, meus caros. União. A União, ela pode ser vista por 2 ângulos. O primeiro é diante do Estado estrangeiro. Porque o Brasil, diante de outras nações, se manifesta como Estado soberano. Estado que possui soberania. A União é pessoa jurídica de direito público que representa o Estado federal. E o Estado federal é o todo. Ele é dotado de total personalidade, qual? De direito público internacional. Então, se ele está lidando com o Estado estrangeiro, ele vai assumir característica de Estado e de governo. Correto? Nesse sentido que a União é vista lá fora. A União é representada pelo Presidente da República, na qualidade de chefe de Estado, e tem a competência para manter relações com outros Estados estrangeiros, através da celebração de tratados internacionais. Então esse é o primeiro ângulo. O segundo ângulo, meus caros, restringe-se ao olhar interno. É a União como componente da federação. Ela faz parte da federação, dotada de autonomia constitucional, ao lado, vocês já sabem, de estados, municípios e Distrito Federal. As competências de todos esses entes aqui estão definidas na própria Constituição Federal. Então, está lá definido. E classificam-se em legislativas e administrativas. Ok? A entidade formada pela reunião desses entes políticos, dotada de autonomia, de uma personalidade jurídica de direito público, interno, e com toda a prerrogativa de soberania do Estado brasileiro, é a União. A natureza jurídica da União nesse aspecto é a de ser pessoa jurídica de direito público e de direito público interno. Então, só para resumir, quando a União se relaciona com o Estado estrangeiro, ela assume característica de direito público externo.
Quando ela se volta para dentro das fronteiras, relacionando-se com estados, DF e municípios, ela admite o caráter, a personalidade de direito público interno. Os estados agora, pessoal, estados-membros, eles possuem características muito claras de auto-organização. Então não é a União que organiza os estados, eles se organizam por si próprios. E normatização própria também, porque todos os estados-membros têm uma Constituição estadual própria. Então, cada estado da federação tem a sua Constituição, a de Minas Gerais, a do Rio Grande do Sul, etc. Então, auto-organização, autogoverno é uma característica do Estado-membro, porque o autogoverno está centralizado na figura do governador de Estado. Então, se há um governador daquele Estado, há um autogoverno, tudo bem? E a autoadministração, que são as competências próprias de um Estado da Federação. Qual a natureza jurídica, pessoal, de um Estado? Pessoa jurídica de direito público interno. Claro, porque o Estado de Minas não se relaciona diretamente com um país da Europa, um país das Américas. Estado relaciona-se apenas internamente. Os municípios, por outro lado, assim como os Estados-membros, possuem auto-organização e normatização própria, que cada município tem a sua lei orgânica municipal, autogoverno, na figura do prefeito, e autoadministração, por ser um ente que possui competências próprias, não é? O Distrito Federal, ao contrário de todos os demais, como eu frisei anteriormente, é uma unidade atípica da federação. Não é um estado e nem um município. Mas ele guarda características de ambos. Ele é chamado de ente federado híbrido. Ele tem uma parte município e uma parte estado, sem ser na totalidade cada um deles. Então vamos avançar. O DF também tem a capacidade de auto-organização, possui autogoverno, porque o DF possui um governador e tem deputados distritais, e possui a autoadministração também, competências que são só do DF. A natureza jurídica do DF qual é? Da mesma forma que os anteriores. Pessoa jurídica de direito público interno, porque, claro, o DF não se relaciona externamente, apenas internamente. Muito bem, pessoal, então por aqui encerramos a nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Eu agradeço imensamente a participação, vocês estarem acompanhando nossas atividades. Retomaremos na terceira aula, oportunamente, no tema Poderes de Estado. Tudo bem, pessoal? Bons estudos, coragem, disciplina, força de vontade, um grande abraço e até a próxima.